E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips e vamos trazer para vocês os jogos para esta segunda-feira, dia 10/7. Selecionamos aqui para vocês 6 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal ainda, se você puder se inscrever, ativar o sininho e tal, dando like, isso ajudaria bastante nossos vídeos, está chegando a outras pessoas no YouTube. E também pessoal, vou deixar o link da MrJack.com, a banca a qual nós temos parceria. Ganhou o saque VPix, cai muito rápido nessa conta, é o mais rápido que tem no mercado. E vou deixar também o link do nosso Instagram e do nosso Telegram, beleza? Pessoal, antes de ir para os jogos aqui desta segunda-feira, vamos aqui para os jogos deste domingão. Deixamos 8 jogos para vocês. Até falei para vocês, pessoal, que geralmente esses jogos estão sendo, alguns jogos estão sendo muito zicados, muitas zebras estão acontecendo, não só nos jogos que a gente estamos selecionando para vocês aqui, mas também nos jogos que em outros campeonatos, né, que a gente está deixando de selecionar porque não está passando confiança. E aqui, ó, o jogo do Malmo, deixamos aqui para vocês o Casa vence, o Djalbe venceu, inclusive no primeiro tempo por 2-0. O Malmo não conseguiu reagir, né, e zebrou também, né, pessoal? Zebrou. As estatísticas apontam, né? A gente não tem como adivinhar que o time vai entrar aí e dar o corpo mole, né? E aconteceu que o Malmo, que dificilmente perderia por Djalma, perdeu jogando em casa. Outro jogo também, o Santos e Goiás, deixamos o abaixo 3,5. Quem adivinhar que só no primeiro tempo ia sair 4 gols, né? Quem adivinhar em pleno domingo de manhã, apesar de estar no inverno, né? Geralmente é mais cansativo. Os times foram para cima e foi 4-3, né? Quem diria que ia sair 7 gols nesse jogo do Santos e do Goiás. Logo são dois times bem under, né? Para vocês verem que tá bem estranho. Deixamos o acima de 1,5 gols no jogo do Rosenborg. Bateu, foi 2-1. Ambas marcas veio também. Deixamos o acima de 1,5 gols no jogo do Fluminense com o Internacional. Cravamos também, 2-0. Bateu no primeiro tempo. Deixamos o caso o empate no jogo do Bragantino. Bateu também, 0-0, né? E nisso aqui, pessoal, ó, para você ver como é a situação. Olha isso, o Bragantino jogou praticamente sozinho o jogo todo, né? E mesmo assim não fez um golzinho sequer. Para vocês verem como as coisas estão zicadas ultimamente, né? Não só para nós como para todo mundo aí, né? Os resultados aí. Mas a gente jogou a favor aqui do empate e deu certo. E deixamos o jogo empate nula, caso empate nula no jogo do Sport aqui, bateu também, né? 0-0, mais o jogo 0-0, e o Sport poderia ter sofrido um gol, acabou que conseguiu segurar um empate. Fortaleza e Atlético Paranaense, deixamos o caso empate nula, bateu também, 1-0, e o acima de 1,5 gols no jogo do Grêmio com o Botafogo, e o Fogão foi lá no Rio Grande do Sul e meteu 2 no Grêmio, ganhou, né? E teve um gol anulado aqui, ó, poderia ter sido até mais, tá? Então, para vocês verem que o Botafogo tá voando, mesmo com troca de técnico aí, ganhou, né? Eu particularmente tô torcendo muito pro Botafogo ser campeão, não torço pro Botafogo, mas essa temporada tô torcendo o Botafogo levar esse Brasileirão, tô merecendo demais, né? Mas a gente bateu o bilhete pronto, né, pessoal? Deixamos 1,5 no jogo do Fluminense, empate anula aqui, e caso empate, o empate anula, o Bragantino bateu, né? Voltamos a cravar o nosso bilhete pronto de novo. Melhor que a gente não perdeu, vinha de uma zica de 3 dias aí, mas deu certo nesse domingão, né? Graças a Deus. Vamos entrar agora aqui diretamente na segunda-feira com Barracas Central e Argentino Júnior, grade muito fraca. Até aconselho a vocês, pessoal, a investirem pouco neste domingão, tá? Tá um domingo, perdão, na segunda-feira, que a segunda-feira tá com a grade bem mais fraca, né? Barracas Central que vem numa crescente, né, de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Argentinos vem aí, já perdeu 2 jogos, empatou 1, não vence 3 jogos, ganhou 2, né? E aqui geralmente se joga para poucos gols, né? Menos de 2,5, menos de 3,5, menos de 2,5. Não, geralmente se joga para poucos gols. Aqui saiu um pouco da curva, né? Aí aqui também geralmente se joga para poucos gols, tá? Então sem enrolação, deixo para vocês aqui o abaixo 3,5. Pode acontecer o quê? De chover como foi do Santos, sair 7 gols do nada, né? Porque é futebol, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas as estatísticas apontam aqui, são apenas probabilidades, tá? Então a gente tem que contar com a sorte também de sair poucos gols nesse jogo, tá? Então deixo para vocês aqui o abaixo 3,5, placar exato de 1-1. Vamos para Montevideo City e o jogo aqui válido pela Montevideo e River Plate, o jogo válido pelo Uruguai. E o Montevideo vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate. E o River Plate vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol, né? Geralmente tem saído muitos gols. E no Montevideo, nos últimos 5 jogos aqui,
4 também foi acima de 1,5 gols. Nos últimos jogos entre eles, inclusive, se enfrentaram no mês de maio, 1-1 na casa do Montevideo pela primeira divisão. E nos últimos 5 jogos aqui, entre eles, 4 foi acima de 1,5 gol, né? Então, eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5 gol. Montevideo, se vencer, vai a 7 pontos. Ele sobe aqui. Na verdade, ele fica na mesma posição, porém, fica a 1 ponto do under, né? E o River Plate também é a mesma coisa, né? Então, são dois times que têm uma média de 1 gol feito por jogo e uma média de 1 gol sofrido por jogo também. Então deixo para vocês aqui o acima de 1,5 gol nesse jogo e placar exato de 2-1 para o Montevideo City. Boca Juniors e Huracan indo para a Argentina mais uma vez, né? Boca que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Huracan já é um time bem mais fraco, né? Vem de 4 derrotas e 1 empate. Pessoal, é poupar tempo aqui. Eu deixo para vocês aqui, caso empate anula, o Boca, que é um time que joga muito bem dentro da Bombonera. Dificilmente um time vai lá e bate o Boca, ainda mais o Huracan, que olha isso, não vence o jogo há muito tempo fora de casa, né? E o Boca, se vencer aqui, tá na parte bem embaixo da tabela, né? O River tá um abismo de diferença do Boca, mas se o Boca vencer já dá uma subida, né? Vai a 35, sobra aqui no lugar do vacilão do Belgrano, e o Huracan já tá na beirando a zona, tá? Então deixa aqui, caso empate anula e placar exato de 2-0 para o Boca Juniors. Vila Nova e Vitória indo para a Série B às 19 horas. O Vila Nova que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Vitória vem de 2 vitórias e 3 derrotas, né? Vem dando uma caída o Vitória. Vila Nova que é um time bem mais chato jogando dentro de casa, e o Vitória é um time que geralmente oscila muito. E na classificação, o Vila Nova está a 31 pontos, e o Vitória com 28. Então são dois times que precisam muito do resultado, porém tem uma defesa muito boa, né? O Vila Nova sofreu apenas 5 gols, o Vitória sofreu 12 em 15 jogos, tá? Eu creio que vai ser um jogo para poucos gols. Deixa aqui para vocês o abaixo de 3,5. Eu creio que não vai sair mais de 3 gols nesse jogo. Pode sair até 3, mas eu creio que mais é muito difícil, ainda mais tratando de Série B, tá? Então deixa aqui o abaixo 3,5, placar exato de 1-0 para o Vila Nova. Nacional e Oriente Petroleiro, agora Bolívia, o Nacional que tá voando, vem aqui de 2 goleadas consecutivas, 4-0 no Always Ready e aqui no Stay Strongest, né? Então tá jogando muito bem, e o Oriente vem de 3 sacoladas seguidas nos últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos perdeu 4. Eu deixo aqui vitória do Nacional. Tá jogando dentro de casa. Ele vem marcando muitos gols, ó. 3-2, 3-1, 6-0, 6-3. Tem um ataque muito forte. E vai pegar um time que é bem mais fraco, né? Vem pegando couro de todo mundo. E se o Nacional vencer, vai a 34 pontos. E o Oriente, se vencer, ele dá uma subida na tabela, porém acho mais difícil a vitória do Oriente. Então deixei casa vence e placar exato de 3-1 para o Nacional de Potosí. E para finalizar, vamos para Talheres de Córdoba e União Santa Fé. O Talheres que nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1, empatou 1, e o União vem de uma vitória apenas de 3 empates nos últimos 5 jogos. O Talheres jogando dentro de casa já é uma equipe que joga muito bem, é uma equipe que vem fazendo bons jogos, e o União nos últimos 5 jogos vem oscilando muito, né? O Talheres, se vencer, pessoal, ele vai a 47 pontos. O River realmente está voando, né? Disparou aqui na liderança, porém o Talheres precisa vencer para tentar pelo menos encostar, senão o River dispara de vez. E o União aqui está na parte de baixo. Deixa aqui, casa empate anula também. É aquele que o Talheres não perde esse jogo, no máximo empata, e placar exato de 2-0 para o Talheres. Beleza, pessoal? Vamos agora para o nosso bilhetezinho pronto da segunda-feira. Pessoal, vamos deixar uma duplinha para vocês aqui nessa segunda-feira. Boca Juniors empate anula. Acredito que o Boca Juniors não perde esse jogo, no máximo empata. Visto que o Huracan é um time que está bem meia boca jogando fora de casa. E aqui Nacional para marcar 2 gols no jogo, tá? O Nacional vem cumprindo essa linha no mínimo 6 a 7 jogos, e o Oriente também vem sofrendo 3 gols ou até 2, até mais, né, durante seus jogos. Então deixo para vocês essa duplinha, beleza, no oddzinho 1.33, para você completar com uma tripla ou com mais jogos aí. Foram jogos que me passaram mais confiança. Beleza, pessoal? Tamo junto e até a próxima.